boa noite, receber todos vocês, não somente nesse canal, mas também no YouTube. Nossos palestrantes, iniciar dizendo o nosso boa noite. Eu falo boa noite aí pela diferença de hora, e por isso a Ana falou boa tarde. Muito obrigado, antecipadamente eu já agradeço a disponibilidade, a vontade de compartilhar, num momento tão agressivo do mercado, né, compartilhar as experiências de vocês conosco. Muito obrigado, Andréia, por também estar aqui representando a Central Nacional Unimed, onde a gente espera que, da mesma forma, a gente sempre consiga ter um bom debate, uma boa troca de experiências. E eu acho que com o tema não é nada difícil, porque a ansiedade de todos em torno do que vem acontecendo no mercado, com todas as fusões, aquisições, e nós estamos assistindo, inclusive, recentemente agora a Porto Alegre, certamente a gente vai ouvir um pouco disso, né? Uma medida bastante ousada, que eu acho que já estava até prevista, né? Mas aí a gente vai debater. Boa noite aos diretores e a todos os técnicos que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo. A ideia e o propósito institucional nesse momento é exatamente esse: é poder oferecer a todos que buscam novos caminhos, essas trocas de experiências, porque a gente já vem aí um tempo discutindo modelos, hora IS, porta de entrada, o que deu certo, o que não dá, o que pode ser feito, como a gente tem que estar olhando para o mercado, o que está acontecendo na nossa região, na região do Paraná, Rio Grande do Sul e assim por diante. A ideia é essa: a gente poder compartilhar, aproveitar esse momento, abrir a palavra, as pessoas questionarem, perguntar. É exatamente esse o intuito, e eu acho que é assim que o sistema deve trabalhar. O sistema está bastante unido, o sistema passou por um processo político que resultou numa grande união do sistema Unimed, e agora a união técnica entre as instituições também está acontecendo. Nós já estamos fundindo áreas entre Central Nacional Unimed, Seguros Unimed, isso vai ser mais para frente comunicado, uma, duas, três, quatro áreas, quantas forem. E imaginando isso que a gente pretende estar replicando no sistema. E do ponto de vista de mercado, essa discussão também, a gente tem lá a filosofia, a Andréa está aí de testemunha, que a gente comece realmente a agir de uma forma muito mais rápida como sistema. É uma expectativa, eu não tenho dúvida, de todos que estão aqui. Há muito tempo, né? Então, vamos fazer acontecer e vamos começar produzindo esse nosso trabalho através disso, desses encontros, desse compartilhamento, não só de ideias, mas até mesmo de negócios, de parcerias, como foi a proposta recente que a gente recebeu aí do Paraná, na figura do Dr. Blay, na última webinar. É um exemplo disso que a gente pode estar seguindo, até mesmo parceria de negócios, compartilhando aí rede e o que for necessário para estarmos juntos nesse mercado tão agressivo como a gente está acompanhando. Eu não quero me delongar, eu não quero roubar nem um minuto do tempo dessa discussão, que certamente vai ser enriquecedora. Portanto, eu de imediato passo a palavra, devolvo a palavra para que, na ordem aí a seguir, a gente possa estar ouvindo vocês. Muito obrigada pela participação de todos que estão neste canal e no canal do YouTube. Obrigada, doutora. A seguir, daremos início às palestras. Peço que todos os participantes presentes via Webex mantenham a câmera fechada para melhor aproveitamento dos recursos do evento. Lembrando que, a partir desse momento, apenas o áudio dos palestrantes estarão liberados. Ao final das palestras, abriremos para perguntas dos participantes que seguem conosco na plataforma, assim como para aqueles que nos acompanham ao vivo no YouTube. Nesse momento, convido o nosso primeiro palestrante, graduado em Gestão Comercial, com especialização em Estratégia Competitiva e Mercado, Gestão de Projetos, BSC e Gestão da Inovação. Mestre em Administração Estratégica pela PUC do Paraná, professor na Unopar nas áreas de Gestão e Negócios, palestrante e practitioner em Programação Neurolinguística. Na Unimed Cascavel, atua como gerente de mercado.
Com a palavra, Márcio Fonseca. Muito obrigado, Ana. Boa noite, pessoal. Gostaria também de dar o meu agradecimento para a doutora Sarita e todos os colegas que aqui estão, a Andréia também da CNU, uma parceira de longa data aí de caminhada, e ao palestrante também, o Júlio, de Porto Alegre, que é uma fonte de inspiração até para nós. Nós estamos trocando bastante figurinha e muito do que eu vou apresentar aqui, com alguns benchmarkings realizados com Porto Alegre, com a equipe do Júlio e a equipe de vários outros Unimedes aí do Brasil. Mas a ideia da nossa discussão, pessoal, é exatamente falar sobre esses novos modelos, negócios e estratégias, né, para a gente poder manter o nosso segmento, a nossa unidade no sistema. E eu começo discutindo uma situação bem importante aí, que é exatamente essa questão aqui, que é estratégia competitiva. É para que a gente possa refletir e delinear todo o nosso bate-papo nessa apresentação. Nós temos várias abordagens sobre estratégia competitiva. Nós temos alguns autores ou alguns gestores, vamos dizer assim, que abordam a estratégia competitiva como eu barrar a entrada do concorrente, eu ter uma barganha de negociação com o meu fornecedor, enfim, né? Nessa linha aí de trabalho. Temos ainda essa abordagem de estratégia competitiva, os recursos que uma empresa tem para poder competir no mercado que ela está inserida. Porém, nós, na Unimed Cascavel, e eu acredito que esse momento que o sistema Unimed como um todo, ou na bem da verdade, o segmento de saúde suplementar está passando, nós adotamos essa nomenclatura aqui de Michael Porter, que é a estratégia competitiva de posicionamento no mercado de baixo custo ou diferenciação. E aí, analisando o que está acontecendo com o nosso segmento de saúde suplementar, está acontecendo com saúde suplementar o que aconteceu com o segmento de educação, por exemplo, nos últimos 5 anos, que é a unificação, a entrada de grandes players no mercado e diminuindo a competitividade e aglomerando esse poder, concentrando esse poder em poucos competidores. Isso já aconteceu no passado com a telefonia e agora está acontecendo com o segmento de saúde suplementar. E aí, nós temos aqui, ó, nesse segmento particular, aqui, ó, enfoque em custos, que é baixo custo de diferencial competitivo no mercado, ou diferenciação localizada. E de antemão, eu já falo para todos nós aqui, né? O sistema Unimed, pelo fato de nós termos a essência, ser uma cooperativa de serviços médicos com o objetivo de produzir e trazer trabalho, né, com uma remuneração para o cooperado, que é o médico, dificilmente neste atual cenário ou nesse nosso modelo de negócio, nós podemos nos posicionar com enfoque em custo. Por isso que o grande objetivo e o que nós estamos trabalhando na Unimed Cascavel é a diferenciação focalizada. Até porque vocês vão ver aqui que de todas as Unimeds, ou pelo menos a grande maioria das Unimeds, que estão sofrendo com a concorrência, nós aqui em Cascavel ainda estamos com todos os canhões apontados para nós. Não começou a artilharia ainda. Então, todas as estratégias que nós estamos adotando até agora é exatamente para quem ainda não sofreu diretamente com a concorrência, e sim indiretamente. E aí, para que a gente possa até entender um pouco mais o nosso cenário, a Unimed Cascavel, ela tem hoje na sua carteira 90.367 vidas, que para dar atendimento a essa carteira de cliente, nós temos 617 médicos cooperados. A nossa área de abrangência aqui no oeste do Paraná compreende 23 municípios, sendo que Cascavel é o principal onde está a sede da nossa cooperativa. E para tocar toda essa gestão, nós contamos com 261 colaboradores.
E uma das estratégias nossas de gestão é buscar sempre estar acompanhando essas premiações, seja no sistema Unimed ou fora do sistema Unimed, para a gente ter a excelência nas nossas entregas, no trabalho, e para que a gente possa, dentro desse posicionamento competitivo de diferenciação, estarmos mais próximo da excelência. E aqui eu destaco dois. O selo diamante de governança e sustentabilidade da Unimed, né, que no ano passado, 2020, nós tivemos de todas as 190 Unimeds do Brasil que participaram, apenas uma que conseguiu esse selo diamante foi a Unimed Cascavel, tanto que nós estamos implantando aí a compliance e governança corporativa muito forte, né, para que a gente até atingisse esse selo. E o outro fator aqui que eu trago é o IDSS, que esse IDSS ele é uma avaliação que a ANS faz de todas as operadoras de plano de saúde, e pelo segundo ano consecutivo, a Unimed Cascavel é IDSS máximo, né? Então, são esses dois tópicos aqui que eu vou usar no decorrer da minha apresentação, no nosso bate-papo aqui. Ainda nós temos na Unimed Cascavel o Centro de Atenção à Saúde, que foi o objetivo da gente ter criado para que a gente pudesse não só colocar na prática, lá em 2016, o plano personal, que é a atenção primária à saúde, que eu já sei pelas consultas que eu fiz e pela participação também do primeiro webinar, eu sei que no Mato Grosso do Sul tem algumas singulares que também trabalham com personal, né? Nós temos aqui o plano personal. E o que nós temos, então, no CAS? O médico da família, a equipe multiprofissional de nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, psiquiatra, temos também a consulta com telemedicina, atendimento de enfermeira e as coletas para exames, né? Então, essa aqui é a nossa estrutura de CAS, de Centro de Atenção à Saúde. Temos ainda, dentro desse Centro de Atenção à Saúde, uma estrutura onde abrange todos os nossos projetos de diferencial competitivo para a nossa área de atendimento, né? E ainda nós temos uma extensão do Centro de Atenção à Saúde que nós inauguramos em junho do ano passado, lá em Cafelândia. Cafelândia é uma cidade que fica aqui próxima de Cascavel, onde tem a sede de uma das maiores cooperativas do Paraná, que é a Copacol, que é cliente nosso, né? Então, lá em Cafelândia, nós temos também o médico da família, pediatria, nutricionista, psicóloga, consulta para telemedicina, né? E o atendimento de enfermeira. E nesta região, tanto Cafelândia quanto Nova Aurora, que são dois municípios ali onde tem um grande número de colaboradores dessa cooperativa de agronegócio, nós atendemos 4.500 vidas, um pouco mais de 4.500 vidas nesse caso. Aqui já foi uma movimentação que nós fizemos justamente para barrar a entrada do concorrente. Por quê? Porque nós já estávamos nessa cooperativa sofrendo visita do São Francisco, como também do grupo da Sempre Vida. Então, aqui a gente já teve essa movimentação estratégica desde o ano passado, que estamos com esse caso lá em Cafelândia. E o Ubiratã, que também é uma cidade aqui que faz parte da nossa área de abrangência, nós temos uma unidade de vendas lá, uma loja que a gente faz todo o atendimento a cliente e também venda de pessoa física e pessoa jurídica. Então, essa estratégia ou essa estrutura nos dá um conforto, por isso que eu falo conforto, porque olha só, a Unimed Cascavel, nos 23 municípios, tem 64% do market share. E se nós analisarmos os clientes que nós temos aqui com as outras Unimeds ou com outra marca, ou que para o cliente é uma Unimed só, né? Nós temos mais 21% de market share, ou seja, com o cartão da Unimed sendo atendido pelos nossos cooperados aqui em Cascavel, nós temos 85% de market share. Então, por isso que ainda nós estamos numa situação confortável. Ainda em que sentido? Porque o nosso concorrente principal tem 4% de market share. Porém, né, nós já temos uma movimentação do mercado aqui. Por exemplo, aqui em Cascavel nós temos 4 grandes hospitais. E um deles, no mês passado, foi comprado pela Redcare. Então, a Redcare, que já atua em Campinas, já atua também em Ribeirão Preto, né, fez a aquisição desse hospital, da Policlínica aqui de Cascavel, né?
Nós tivemos também, já em março desse ano, o Grupo Atena adquirindo uma operadora de plano de saúde local que também tem um hospital, que é o Sempre Vida. Isso até o Dr. Blay, no primeiro webinar, né, que é o nosso diretor de mercado aqui da Federação, né, do Paraná, já comentou sobre essa situação, né, da Sempre Vida, né, tá sendo adquirida pela Atena Saúde. Então, a movimentação já começou aqui desses dois grandes players aqui, para que a gente tenha essa competitividade mais acerrada. Porém, nós já estamos monitorando há pelo menos 4 anos, né, o mercado, e diante desse cenário, nós já tivemos a preocupação de criar alguns produtos, né? E olha só, se nós analisarmos hoje o ticket médio da Unimed Cascavel versus o que a gente tem hoje de concorrência, então, o nosso ticket médio está em R$ 366,40, né? Estamos aí com mais de 90 mil vidas que traz, né, esse ticket médio. O grupo que foi adquirido pelo Grupo Atena, que é o que está, digamos assim, com a maior força aqui na região, o ticket médio dele está em torno de R$ 192,69, né? E, além disso, se nós analisarmos só a área de abrangência da Unimed Cascavel, eles estão com 211 vidas, então é poucas vidas. Mas aqui na região, inclusive já adentrando o Mato Grosso do Sul ali, Novo Mundo, Taquiraí, Naviraí também, né? Então, Sempre Vida já atua forte ali também, né? Já o PAN é um ticket médio de R$ 264,20. O PAN tem 4 mil vidas aqui na nossa área de abrangência, né? A maior parte das vidas, que são 16 mil vidas, estão lá em Maringá, né? Que é um pouco mais para o noroeste do Paraná. E nós já criamos 2 produtos. Aqui nós temos o Personal. O Personal é o nosso produto de atenção personalizada à saúde, que nós chamamos, que é com o APS. E o ticket médio dele hoje está em torno de 2 mil vidas. Nós temos R$ 284,66. E mesmo com a concorrência não tão forte na nossa região, nós criamos 2 produtos. Um produto ambulatorial, que nós temos, tanto que está aqui, né, 0 vida. Não temos nenhuma vida no nosso low cost, ou no nosso produto de menor custo. E no ambulatorial também nós não temos nenhuma vida. Aí vocês podem estar perguntando, mas o que vocês fizeram, então, para que tivesse isso, né? O que nós fizemos aqui? Vamos falar primeiro do ambulatorial. O ambulatorial, nós criamos ele final de 2019. Qual o objetivo de criar esse ambulatorial? Era uma forma da gente ter no portfólio de produtos um produto de saída. Todo cliente PJ que quisesse cancelar o seu contrato por não estar conseguindo pagar esse ticket médio de R$ 366, o que a gente poderia ofertar? Então, nós ofertamos o ambulatorial. E aí, quando ele olhava, né, entre o ambulatorial e o personal, que aí a gente vê que não é tão diferente, então nós conseguíamos reter. De cada 10 clientes que vinham para cancelar, pelo menos 4 nós retivemos, né, onde ele olhava o preço do ambulatorial e falava assim, não, espera lá, eu vou ficar então com o personal que ele tem ambulatorial e hospitalar. Então, esse foi um grande aprendizado para nós aí em 2019. Né? Agora, em junho, com a criação do CASP, o Centro de Atenção de Saúde, lá em Cafelândia, nós, então, criamos esse nosso produto, que também tem característica de porta de entrada, com rede referenciada, com esse ticket médio de tabela de R$ 267. Se nós formos analisar com os concorrentes que nós temos aqui local, a gente consegue competir. Por que eu falo que a gente consegue? E por que ele tem esse preço, né, tão alto, se a gente for analisar o que é low cost mesmo, né? Aqui a gente pegou alguns pilares para poder construir essa precificação. Primeiro pilar, nós não alteramos a remuneração dos nossos cooperados. Né? O honorário médico nós não alteramos, mantivemos o mesmo da rede aberta. Até com o objetivo, né, para a gente não ter esse primeiro impacto. O que nós fizemos de estratégia nesse low cost? Nós pegamos toda a nossa rede de prestadores de exames, de imagens, né, e reduzimos em 15% a tabela. Porém, mantivemos também de internação. Por isso, desse preço. A partir do momento que nós tenhamos aqui uma atuação mais forte dos concorrentes,
não tenha dúvida que a gente possa reprecificar e analisar esta precificação. Por isso que nós, ao invés de competir com preço, nós tomamos uma outra estratégia. E qual foi essa estratégia? Está aqui, ó. Ok. Então, assim, pessoal, como a gente, então, se focou na parte de serviços, né, e não em briga por preço, qual foi a estratégia que nós adotamos, então? Os projetos de medicina preventiva trazendo para dentro das empresas e também para a nossa carteira como um todo, né? Então, esses projetos, ele traz um valor agregado para os clientes, né? Então, temos o projeto antitabagismo, o projeto cegonha, o projeto de parto adequado. Também realizamos o projeto Na Medida e Na Medida Kids, o idoso bem cuidado, saúde corporativa para dentro das empresas. Então, os maiores contratantes da nossa área de abrangência, nós fizemos esse trabalho, né? E além disso, nós temos todos os projetos da medicina preventiva. E recentemente, a Unimed Cascavel foi selecionada num projeto piloto de APS da ANS, onde 20 operadoras no Brasil foram selecionadas para que peguem esse modelo de atenção e estenda para a carteira como um todo. Então, hoje, nós estamos com esse projeto. E uma coisa que a gente fala muito, uma vez que a gente está trabalhando com a diferenciação, uma coisa que a gente fala muito aqui na Unimed Cascavel é custo evitado. Então, por exemplo, o plano personal e o centro de atenção à saúde não é para dar lucro, é para ter custo evitado. Esses projetos que nós temos de medicina preventiva, por exemplo, nós temos aqui o projeto Abraçar. O projeto Abraçar é de terapias especiais, né, onde nós temos um custo evitado muito grande com essas terapias especiais que nós temos para a questão da TEA. Além disso, nós temos também a rede de cuidados continuados. Essa rede de cuidados continuados, ela é bem interessante, que nós temos, assim, para a nossa carteira, que está na sua finitude da vida, nós trabalhamos de uma forma mais humanizada, uma forma do jeito de cuidar Unimed mesmo, agregando valor, né, ao nosso ticket médio, que não é barato. Então, essa que é a nossa estratégia. Aqui é um projeto piloto da ANS, na qual nós estamos trabalhando com toda a nossa carteira, implantando, né, a atenção primária à saúde. E aí, para posicionar em serviço, o que nós contamos para diferenciar da concorrência? Então, olha só, olhando para toda a jornada do cliente, nós começamos lá, desde a simulação e da compra do plano pelo e-commerce. Então, nós temos esse serviço, essa condição, desde novembro do ano passado, nós já temos essa simulação, essa compra de planos familiares, individual e familiar, pelo e-commerce. Nós temos também o serviço Unimed em Casa, onde todos os nossos consultores, ele vai até a empresa, ou mas principalmente até a casa dos nossos clientes, para poder fazer todo o trabalho e negociação. Né? Nós temos o clube de benefícios, que esse daí também a rede como um todo tem, o aplicativo, atividades para poder engajar todos os nossos colaboradores e também clientes, né? Como o sistema de corrida Unimed, e o próprio jeito de cuidar, trabalhando na jornada como um todo, seja do contratante PJ, como o individual e familiar. E aí, a solução completa que nós trabalhamos aqui para diferenciação e também agregar valor, independente do tipo de contratação, se é individual, familiar, se é empresarial, se é coletivo por adesão. Então, nós trabalhamos desde seguros, a atenção primária, atendimento pré-hospitalar, né, que é o SOS, remoção aérea, remoção terrestre, né, que é o APS, PONE, o Centro de Atenção à Saúde, as vacinas, né, saúde preventiva, corporativa também, dentro das empresas. E aí, nesse cenário, né, de solução completa, nós nos posicionamos com os planos de saúde da seguinte forma. Nós estamos, nesse exato momento, finalizando com a Seguros Unimed, um produto para a classe A, que são os executivos dos nossos contratantes PJ, que é um novo plano com rede premium, né, que é a Extensírio, que, inclusive, nesta pandemia, foi muito solicitada
por quem paga os planos dos colaboradores que tem aqui conosco, seja ele low cost, seja ele rede aberta, né? Tem tanto na segmentação ambulatorial quanto ambulatorial hospitalar, e este low cost que eu já havia apresentado para vocês, nós usamos a mesma estrutura do personal, porém ele não é APS, ele não está registrado na INS como APS, né? Mas eu tenho a porta de entrada e ele está registrado como os 3 principais municípios nossos, né? Que é Cafelândia, Ubiratã e Cascavel, para que a gente possa utilizar esse produto principalmente com as cooperativas de agro. E nesse exato momento nós estamos construindo personalizadamente esse produto low cost com as cooperativas de agro, de acordo com a necessidade que elas estão desenhando para nós, né? Então, para que a gente atenda toda essa área de abrangência e também a gente esteja presente junto com os clientes e possíveis clientes, nós trabalhamos forte na capilaridade de vendas também. Então, nós temos como vendas próprias, né? Uma loja em Cascavel onde o cliente, seja LPJ ou PF, ele pode nos visitar e sair com o plano já adquirido, né? E se for PF, inclusive PJ também, MEI, né? Micro e pequeno empreendedor, já pode sair até com cartão impresso. Nós recentemente trocamos o nosso sistema de gestão, né, de ERP, e o novo sistema de gestão ele permite com que o cliente já saia com o cartão impresso, né? Então, antes a gente vendia com um ticket de 336 reais, né? E se a gente for analisar que a média familiar, de acordo com o IBGE, é em torno de 3 pessoas, então imagine uma família comprando um plano pagando R$1.000 não sai nem com cartão, né? Então, pelo menos há 2 meses aí que nós estamos trabalhando com esse novo sistema e podendo, né, entregar já o cartão impresso. Temos a loja em Ubiratã, nós temos uma equipe de pré-venda, né, de SDR, que faz toda a preparação e ligação para os leads. Temos a vendas corporativas, que é uma equipe dentro das empresas contratantes PJs que não fazem subsídio. Então, nós temos uma equipe que está lá constantemente fazendo ação de vendas. Temos a equipe comercial externa, temos o e-commerce. Então, com essa capilaridade, a gente tem toda essa presença, né, para que a gente não deixe esses concorrentes, né, tomarem aí essa rédea. E para vendas terceirizadas, nós temos uma administradora de benefícios, né, que gerencia aí alguns dos nossos contratos coletivos por adesão, 13 associações comerciais dos 23 municípios que nós atendemos também comercializam o plano de saúde da Unimed Cascavel com exclusividade, né? Então a gente tem esse trabalho junto com eles. E os principais sindicatos, principalmente o patronal rural, né, são sindicatos que são de bastante força na nossa região, também tem essa parceria, essa venda conosco. E aí, com isso, nós, volto a dizer, né, estamos numa situação bem diferenciada de algumas Unimedes, porém, já há 3 anos que nós estamos monitorando esse mercado, já criamos produtos de baixo custo, tivemos a experiência, fizemos bastante benchmark, então a gente tem um grupo que sempre está conversando. O Júlio, inclusive, que é um dos palestrantes, é um que a gente sempre conversa, inclusive o Felipe, que é um dos gerentes da equipe do Júlio, participou do nosso kickoff de mercado este ano, né? Fazendo uma palestra e dando um ânimo de direção para a nossa equipe de vendas, para essa equipe aqui de vendas próprias e vendas terceirizadas. Conversamos bastante também com o pessoal da Unimed Vitória, né? E aí tem o Claudinei lá, que é o superintendente da área, que também a gente troca bastante figurinha, e toda a sua equipe. Em Londrina, aqui em Cascavel, também nós trocamos bastante figurinhas, né? A própria Federação do Paraná nos auxilia também. Então, assim, nós estamos monitorando bem o mercado, porém, a Unimed Cascavel ainda, diante de todos esses palestrantes que vão participar aqui do webinar, que participaram do primeiro, do segundo, né? Certamente do terceiro, nós ainda estamos na linha do tempo, nós estamos ainda na fase onde estamos nos preparando para que o concorrente realmente não nos pegue de surpresa, né? Então, essa que é a contribuição que nós gostaríamos de trazer para todos vocês. E aí, com isso, deixo à disposição todo o contato aí para que vocês tenham
qualquer dúvida sobre os projetos, sobre essas estratégias, e deixar bem claro que, neste exato momento, tanto a diretoria como nossa superintendência e gerências decidiram por nos posicionar por diferenciação e não por custo, não brigar em custo. Então, essa aqui, que por enquanto é a estratégia. E, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Márcio, pela sua apresentação. É sempre muito bom a gente ver o investimento no diferencial competitivo, né, do produto Unimed. Então, muito obrigada pelas lições aprendidas que você deixou conosco nessa noite. Convido agora nosso próximo palestrante, mestre em Administração e Marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com MBA em Gestão da Saúde pela ESPM, na Unimed Porto Alegre, é responsável pela Superintendência de Clientes e Mercado. Com a palavra, Júlio César Vilasco. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado, Federação Unimed do Mato Grosso do Sul, na figura da doutora Sarita, então cumprimento os demais dirigentes. Muito obrigado, Ana, por toda a orientação, todo o apoio aí. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco da nossa experiência aí. Parabéns, Márcio, pela apresentação e vamos logo ao ponto aí para não perdermos mais tempo. A Unimed Porto Alegre é uma singular, então, do Rio Grande do Sul, a Federação do Rio Grande do Sul é a maior singular. Nossa área de atuação, ela abrange 46 municípios, que pega Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Vamos para o litoral norte, um pouco para o litoral sul também. E fazemos parte, então, do sistema Unimed. Acho que aqui reside uma grande força, e por isso é sempre muito importante a gente participar de eventos e compartilhar experiências, porque essa nossa união como sistema é que realmente é um grande diferencial dentro da ideia de competição e de concorrência que a gente enfrenta nos últimos tempos. Então, é fundamental que a gente se mantenha unidos cada vez mais, doutora Sarita, para poder exatamente fazer com que essa nossa força e essa capilaridade, junto com a qualidade de toda a nossa atenção à saúde que a gente consegue dar, seja um grande diferencial. Então, o Unimed Porto Alegre atende aí em torno de 670 mil pessoas. Na carteira própria, a gente tem 614 mil, o número que fechamos agora no final de maio. Temos bastante intercâmbio. Para nós é importante também, vamos dizer, ter a presença de outras singulares, da própria CNU, da Seguros Unimed, lá em Porto Alegre, da Federação, enfim, temos um contingente importante de pessoas atendidas pelo intercâmbio. No sistema do Rio Grande do Sul, a gente atende 1,7 milhão de pessoas e, como você sabe, aí estamos batendo aí nos 18 milhões de clientes no Brasil, o que nos dá aí um market share de 38% e que nós, então, como sistema, vamos dizer, somos a operadora líder do Brasil. E volto a dizer, sempre importante ter isso em mente, né? Na Unimed Porto Alegre, a gente tem 6.800 médicos dentro da nossa área de atuação. Então, é uma Unimed que tem, uma singular que tem muito médico, né? E por isso nós vamos dizer que a gente é refém do crescimento, a gente não pode parar de crescer, porque tem que gerar trabalho e renda para uma quantidade grande de médicos. E isso nos coloca numa posição de efetivamente ter que trabalhar também, como vocês vão ver mais à frente, uma ampla gama de produtos para todos os segmentos de mercado. Sempre foi vamos dizer, nos últimos anos, um grande norteador para nós. No estado, a gente tem mais de 15 mil médicos e, então vamos lá, de novo, né? No Brasil, 116 mil médicos é a maior força médica e, com certeza, a mais qualificada rede médica do país. Nós... Em Porto Alegre, na Unimed Porto Alegre, temos aí, então, 366 pontos de atendimento de serviços próprios e credenciados. É a maior estrutura de saúde da região sul do Brasil. Nós temos um centro de diagnóstico por imagem, com várias unidades, temos um laboratório próprio de
uma unidade de processamento própria, também com várias unidades de coleta, um centro de oncologia e infusão, que faz toda a parte do nosso tratamento oncológico ambulatorial e a dispensação dos tratamentos de oncologia oral. Temos uma unidade de atendimento pediátrico, alguns ponto-atendimentos, temos uma clínica de vacinas e uma estrutura Viver Bem, que trabalha toda a parte de medicina preventiva e todas as estruturas acessórias aí na atenção à saúde. Bom, falar um pouco do nosso mercado. Considerando o mercado Brasil, nós temos aí, não considerando o sistema Unimed como uma operação só e sim as singulares, nós temos essa distribuição. Nós temos o grupo GNDI agora já um pouco maior, porque incorporou aí alguma coisa com umas 180 mil vidas aí do CCG, o Centro Clínico Gaúcho, recém-adquirido e compra anunciada há menos de uma semana. A Apivida, Bradesco, Amil, Sul América, CNU se apresentando aí com 3,8, Unimed BH, 2,7, Unimed Rio, 0,5, a Cassi, com 0,13, e a Unimed Porto Alegre mais ou menos do mesmo porte, aí, com 0,3. Quando a gente olha a nossa área de atuação, a nossa área de atuação, a gente tem de vidas da Unimed Porto Alegre 43,94. O CCG, essa operadora de medicina de grupo que foi adquirida pela GNDI, é o segundo colocado com 13,76. O sistema Unimed todo, fora Unimed Porto Alegre, 12,47. Depois a gente tem o Bradesco, a Dr. Clean, que é uma outra medicina de grupo que tem aí alguma coisa como 90 mil vidas, que é um dos próximos alvos, certamente, a ser comprado aí pelas grandes operadoras, e BCM, que é uma autogestão. Depois temos o GNDI, que agora incorpora, lá vai passar a ter um pouco mais de 15% aí do market share, a Sul América, a Caberx, que é outra autogestão, e a Vert Saúde, que também é uma outra autogestão. Gente... Eu trago essa informação aqui só com uma referência, porque quando eu digo assim que a gente está com o mercado sob ataque, eu acho importante daí fazer uma referência ao que o Márcio trouxe, de a Unimed Cascavel estar se preparando, mesmo que não esteja sofrendo uma concorrência direta das grandes operadoras e forte, vamos dizer, que venha a desestabilizar a grande liderança, a folgada liderança que eles mantêm na região, é muito importante estar preparado. Então, faço uma referência a isso porque em 2010, ou seja, 11 anos atrás, a gente iniciou um trabalho na Unimed Porto Alegre, mapeando toda a concorrência local e mapeando todo o movimento das operadoras em nível nacional. E naquela época, se vocês estão lembrados, acredito que muitos de vocês já estivessem atuando no sistema, ou na saúde suplementar, o grande player do mercado era a Amil. A Amil, liderada pelo Dr. Edson Bueno, fez uma série de aquisições naquela época, acabou consolidando, depois abriu capital, fez o seu IPO, depois fez toda essa negociação com a United, e nesse meio tempo outras operadoras vieram se movimentando, em especial aí a Intermédica, que depois passou a ser a Grupo Notre Dame Intermédica, e a Apivida, fazendo esses movimentos. Mas a gente tem muitos players também, players de fundos, instituições financeiras de investimento que estão aportando capital em operações de saúde pelo Brasil afora, e a gente identificava aqui nessa operação do CCG certamente um grande alvo dessas grandes operadoras. O Quiné investiu há 2 anos atrás, investiu R$150 mil adquirindo 49% da operação, e agora concretizou a venda da operadora como um todo por R$1,60 bilhão. Então, fez um excelente negócio, e na palestra, na entrevista inicial, melhor dizendo, do CEO ou um diretor, sei lá, do Quiné, quando eles fizeram essa aquisição, participação societária no CCG, ele disse que o objetivo dele era dobrar o tamanho da operação, que era exatamente do mesmo tamanho que
que ela é hoje, com 170, 180 mil vidas, dobrar porque ia conquistar isso em cima da Unimed, né? E eles não conseguiram fazer isso, fizeram um excelente negócio, né? Investiu 150, tirou 2 anos depois 500, mas não conseguiu aumentar a participação deles no mercado. E nessa época, quando a gente fez lá 11 anos atrás todo o mapeamento, a gente já sabia que isso iria acontecer. O CCG já existia, Dr. Clean já existia, as outras operadoras daqui locais já existiam, inclusive a Sulmed, que nós adquirimos, eu vou falar disso mais adiante. Então, a gente passou esse tempo todo se preparando. Então, na sexta-feira aconteceu o anúncio dessa venda, e quando a gente soube isso durante o final de semana e repercutiu depois na segunda-feira, a minha primeira palavra, eu digo, bom, vamos lá, né? A gente já está se preparando há um bom tempo para isso e agora acabou o treino, vamos para o jogo, né? A gente já tem uma estratégia pronta, a gente já vem trabalhando nela há bastante tempo, e eu acho que isso, então, que o Márcio trouxe como referência aqui é extremamente importante. Nós temos que estar preparados, não podemos ser tomados de surpresa por um movimento da concorrência. Como é que é o nosso portfólio? Aqui eu faço uma referência a essa expressão que nós usamos lá de full line, né? O que é um ofertante full line, um player full line? É uma operadora que oferece uma ampla gama de produtos para todos os segmentos de mercado. Por que a gente faz isso? Porque a gente entende que nós, dentro da posição de liderança que a gente ocupa, tem que trabalhar todo o mercado. Se nós nos segmentarmos e formos trabalhar especificamente um nicho só, a gente pode ser líder nesse nicho, mas vai deixar aberto um grande flanco. Então, vamos dizer, o plano de origem, lá no nascimento da Unimed, há 50 anos atrás, era um plano de rede aberta, que nós chamamos de Unimax, então um plano nacional, um plano que tem todos os hospitais, atende com todos os médicos, e, vamos dizer, muito diferenciado do ponto de vista de atendimento. Ele é o nosso carro-chefe, tem mais de 300 mil vidas, e ele ainda será por muito tempo aí o que a gente chama de, dentro das matrizes de produtos, né? Numa das matrizes de Porter lá, de vaca leiteira, né? Nós já há mais de 10 anos também criamos uma segunda linha de produtos, que é o plano Unipart, que ele é um plano com participação bastante forte. Nós restringimos um pouco a rede, trabalhamos com ele primeiro numa modalidade regional, depois acabamos ampliando para nacional, porque fazia sentido para algum perfil de cliente, e ele tem aí 31% da nossa base, 184 mil vidas. E já também há mais de 10 anos, aí 2008, a gente criou o Unifácil, que é um produto de porta de entrada, então com um modelo assistencial que passa por núcleos de atendimento. Esses núcleos estão espalhados dentro da nossa área de ação, e eles abrigam várias especialidades lá, e nas outras especialidades que são atendidas fora do núcleo, esse atendimento é feito, vamos dizer, de forma integrada no sistema de prontuário, e com referência e contra-referência. Ele não é exatamente um modelo de atenção primária, propriamente dito, mas ele funciona de uma maneira muito regulada, né? Então, esse produto é um produto de grupo de municípios dentro da nossa área de ação. Temos algumas parcerias com outras singulares que trabalham um modelo semelhante para atender clientes que tenham unidades fora com esse mesmo perfil de produto. É um produto onde a gente conseguiu atingir uma fatia de mercado que não era atendida pelo Unipart, pelo Unimax, e ele completou nosso portfólio aí, já temos aí uma boa experiência nele, ele já bateu aí a 100 mil vidas. Tá? Bom, aqui o Márcio trouxe também uma referência, a gente sempre faz nos nossos estudos de mercado, né, uma análise de capacidade de renda, capacidade de compra, né, e alocação de nível de produto. Então, para nós é muito claro que o Unimax atende o topo da pirâmide. Nós temos uma parceria forte com a Seguros também, para atender o perfil de cliente que, ou por necessidade de ter um produto diferenciado, e durante muito tempo a Seguros foi nossa parceira para atender em locais onde a gente não tinha uma boa rede do sistema Unimed, das singulares. Então, ela passa a atender também, vou dizer, como um produto complementar aqui bastante interessante.
E a gente identifica, abaixo até, vamos dizer, da capacidade de compra do público de menor renda, uma grande oportunidade, e por conta disso a gente partiu para uma estratégia de entendimento muito claro, assim, que precisávamos nos proteger em relação exatamente ao movimento que aconteceu agora. Como é que nós fizemos isso? Entendendo que havia uma grande expansão da operação, tanto de Apivida como Notre Dame e da própria Nil, de outros grupos como Aetna, que vem batendo aí também, adquirindo operações, que nós precisávamos, já tínhamos feito um movimento em 2012 de adquirir uma carteira de operadora de medicina de grupo, mas dentro do nosso modelo cooperativo, essa operação foi extremamente complexa de se concretizar, por tudo que os senhores devem conhecer em termos de governança, como era difícil a gente manter sigilo de uma operação dentro de um ambiente em que a gente tinha que passar, inclusive, por uma assembleia, algumas aprovações. Tá? Isso nos fez enxergar claramente que a gente precisava ter uma outra estrutura societária, tendo uma empresa de participações. Então, a Laçador Participações é a holding da Unimed, ela é 100% de propriedade da Unimed Cooperativa, Porto Alegre, então dos seus médicos cooperados, e já no ano de 2019 nós fizemos as primeiras aquisições. Uma participação societária na Unio, que temos como sócio a Unimed Vitória, a Unimed Belo Horizonte, a Seguros Unimed e a própria CNU, e iniciamos já a negociação, que depois foi aprovada em fevereiro de 2020, da Sulmed, que é uma medicina de grupo local, é uma operadora redondinha, com 10 mil vidas, e que nós escolhemos para ser o nosso veículo de batalha e de competição aí para essa arena sangrenta. Né? Fizemos ainda no ano passado, dentro da nossa rodada de planejamento estratégico, um projeto chamado Ocupação de Mercado, que ficou sob nossa responsabilidade, com o objetivo de garantir a sustentabilidade da nossa posição de liderança e de proteger a base de clientes do ataque dessa concorrência, novos entrantes, que a gente sabia que ia acontecer, era só uma questão de tempo. Né? E ainda a gente considera que mal começou. Quais eram as recomendações desse comitê, né? Que faz a análise anual da nossa estratégia? Usar a Sulmed como veículo de competição no mercado de menor renda, usar a Sulmed para desenvolver um produto de baixo ticket, mais baixo ainda do que o Unifácil, que já trabalha com ticket mais baixo, e desenvolver negócio e produtos alternativos também à regulação da ANS. Aqui a gente tem uma terceira investida, que é numa rede de clínicas de nome Salute, que nós adquirimos no final do ano passado, e aí com isso estruturamos um modelo de negócio. Como é que funciona? A Sulmed e a Salute são investidas da Laçador, são marcas e negócios independentes, mas que atuam em parceria. A Sulmed é uma operadora de plano de saúde, e a Salute é uma rede de clínicas. A Salute é a rede verticalizada da Sulmed para cobertura ambulatorial. Ela se responsabiliza por toda a cobertura ambulatorial, e o modelo de remuneração dela é em capitation, ou seja, a gente consegue travar toda vamos dizer, a sinistralidade ambulatorial em cima de um pagamento em capitation para a Salute, e ela, vamos dizer, tem toda uma série de protocolos aí para fazer com que ela, por si só, tenha uma sinistralidade que seja, vamos dizer, sustentável. E a Sulmed, então, é uma operadora que viabiliza a expansão da rede clínica Salute, porque através do crescimento da base de clientes da Sulmed, nós vamos fazendo ampliação da rede de clínicas. Qual os objetivos estratégicos de cada uma dessas empresas? Né? A Sulmed tem o objetivo, então, de ocupar o mercado e proteger a base de clientes da Unimed. Então, nós temos utilizado, desde que começamos a operar nesse modelo, para fazer retenção de clientes que estavam indo para a concorrência. Nós tivemos 2 casos emblemáticos de 2 empresas do setor industrial da região da Grande Porto Alegre, que já tinham apresentado carta de rescisão e eram clientes que eram Unimax, Unipart e Unifácil, a rescisão da parte de Unifácil, dizendo que não tinha mais condição de pagar, e nós conseguimos fazer a retenção com esse modelo Sulmed Salute, essas empresas passando a ser atendidas, então, pela Sulmed nesse chão de fábrica,
e continuando a ser clientes da Unimed com Unimax e Uniparto na sua parte administrativa e diretoria. Então, a Sulmed tem o objetivo de ocupar o mercado e proteger a Unimed, fazer a competição nesses players de baixo ticket e sair, né, no início do ano, ela estava com 9 mil vidas, ela perdeu 1.000 vidas durante o ano passado, na pandemia, e a gente tem o objetivo de superar 25 mil vidas ainda esse ano. Estamos em curso com isso. A rede de clínicas saúde tem o objetivo de expandir seu número de clínicas. Hoje são 6 clínicas espalhadas estrategicamente na nossa área de ação. Desenvolver e aperfeiçoar o modelo de capitation com a Sulmed, e ela tem um modelo de assinatura de clube que ela já hoje atende aí o mercado não regulado com aproximadamente 30 mil clientes na sua carteira. Quais os papéis estratégicos e a tese de crescimento de cada uma delas? A Sulmed, então, fica responsável por fazer o relacionamento com clientes e com o mercado. Ela faz o relacionamento com a rede de serviços, que vai além na parte hospitalar e mais alguns prestadores de imagem, principalmente, para suprir todo o rol ambulatorial e hospitalar. E, especialmente com a Salute, ela fica responsável por todo o estabelecimento dessa negociação e capitation. A Sulmed também faz o relacionamento com a Unimed, por exemplo, nessas operações em que nós atendemos clientes em comum, e até, por exemplo, com a federação nós estamos desenvolvendo uma negociação onde, através da resolução 430, da RN 430, nós vamos atender o mesmo cliente com 2 operadoras sendo contratadas simultaneamente. A Sulmed também fica responsável pelo relacionamento com o ONS e ela compra serviços da Salute, então, e isso faz com que ela tenha ganho de competitividade. E a Salute, por sua vez, tem um papel estratégico de ser o braço assistencial da Sulmed. Ela oferece uma operação 24/7, ela faz a parte de teleconsulta, tem o serviço de orientação por telefone, ela tem um modelo, a base do modelo dela é a APS, ela tem vamos dizer, como capitaneando isso, liderando isso, um dos médicos que a gente considera como sendo uma das autoridades nacionais aí de APS, que é o Dr. Erno Harsheim, cara com passagem pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, Secretaria Estadual, Ministério da Saúde, trabalhou bastante na gestão do Dr. Mandetta ainda nesse governo, depois voltou para cá e está trabalhando conosco lá e faz um excelente trabalho, responsável por todos os protocolos e todos os processos assistenciais. Faz a gestão médica, então, e das equipes assistenciais. E a Salute se beneficia, então, do crescimento da base de clientes da Sulmed para ampliar a sua rede de clínicas e aí também o seu modelo de assinatura. Então, isso tudo é o que nos traz aí essa competitividade e é o modelo assistencial e modelo de negócio, principalmente, que a gente montou para trabalhar naquela base da pirâmide que a gente apresentou um pouco antes ali, no sentido de, com esse modelo, conseguir enfrentar essa concorrência que, quando chegou, então, agora, a gente acredita que nesses próximos 60 dias, a gente ainda tem uma janela de oportunidade bastante interessante, porque os novos donos ainda não sentaram, não tomaram conta da casa, e os velhos donos já estão com a cabeça longe, né? Porque o pessoal do Quiné já fez o tema de casa e está levando lucro para os seus investidores, e os 4 sócios originais da operadora do CCG lá, agora milionários, então devem estar com a cabeça bastante longe da operação. A gente entende que nesse período se abre uma janela de oportunidade para a gente ser bastante agressivo. Passamos essa semana toda aí ajustando e azeitando a nossa estratégia de ataque. A gente chama ela de sniper, né? Mapeamos em torno de 50 empresas-alvo e que a gente vai bater direto neles. E a ideia é que a gente consiga conquistar aí pelo menos mais umas 20 mil vidas aí só nesse ataque daqui até o final do ano. Então é isso. Basicamente era o que eu tinha para apresentar. Fico à disposição. Mais uma vez, assim, considero que é um grande privilégio poder participar de um sistema de saúde suplementar, uma operação gigantesca como é o sistema Unimed, e com o qual tenho aprendido aí ao longo desses últimos 15 anos muito, e tenho o prazer de
dizer com todas as letras, André me conhece há bastante tempo lá, que meu coração é verde. Obrigada, Júlio César, pela sua apresentação. Aproveito para deixar registrado o nosso agradecimento pela participação dos dois palestrantes aqui presentes, e extremamente enriquecedor a gente compartilhar experiências e boas práticas do nosso sistema Unimed. Exatamente, a Andréa deu o direito da palavra para que eu pudesse seguir adiante, porque ela é sempre tão rápida, né, tão célere em questionar, em debater. E eu agradeço, Andréa, porque eu queria até fazer um preâmbulo antes disso. Eu achei muito interessante, realmente foi algo aleatório, não pensado aleatório do ponto de vista do que passou para mim essas duas apresentações. Eu gostei muito do Jorge trazer a questão do histórico, de 2010 a gente está falando da Mil, de viver essa retrospectiva junto com ele, e ver o momento atual, assistir um momento atual tão diferente do ponto de vista de concorrência já ter chegado, os canhões estarem já mirados, como disse o Márcio, mas os tiros ainda não chegaram. Impressionante, Márcio, impressionante. E isso eu achei que foi muito, muito bacana a gente poder ver esses momentos, esse momento diferente histórico trazido pelo Jorge. Por que eu digo isso? Porque, indiscutivelmente, o Jorge tem muita razão quando ele coloca no sentido de estarmos preparados. Esse berço esplêndido, em várias regiões acontece ainda um sono profundo, a gente sabe disso. Todo mundo discute, todo mundo conversa, todo mundo dialoga, ouve, presta atenção, sem dúvida nenhuma interage, mas não se prepara. E esse preparo é uma longa caminhada. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós continuamos muito bem estabelecidos. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque eu acho que isso nos leva adiante. A força do sistema Unimed, ela está representada em números, mas não só em números, como em todas as pesquisas sérias que conhecemos. Estamos na cabeça dos brasileiros como um sistema não só de sucesso, mas de qualidade. Isso nos diferencia, sem dúvida alguma. E isso nos tranquiliza um pouco no aspecto do que é a classe A, do que é a classe B, já bem colocada por vocês, bem desenhada, assim como a classe C, indiscutivelmente. Agora, quando a gente vai falar de enfrentar uma concorrência, a gente está falando de classe D, é única e exclusivamente porque realmente o Márcio não sofre ainda essa intervenção, que ele consegue apresentar um produto low cost na casa que você apresentou dos R$267, que eu imagino. Porque aqui no Mato Grosso do Sul, a concorrência com a São Francisco não chega nem perto disso. Nós estamos falando de contratos corporativos CNU perdidos em disputa, que nós estamos falando aí de R$110. Então, e certamente o Jorge já sente na pele isso aí muito de perto. Diante disso, a minha pergunta, Júlio, o meu questionamento é o seguinte: nós temos aí, sem dúvida nenhuma, todo esse desafio acontecendo, esse case de sucesso que nos coloca ainda num patamar tranquilo naquilo que tem de preservação, e vocês enfrentaram de uma forma que é bem interessante a gente estar escutando, porque passaram do unifácil para o unifacílimo, como diz, como a gente sempre discute, já estamos no unifacílimo e ainda assim estamos tomando aí as notícias recentes do centro, que foi adquirido agora pela GNDI. 188 mil vidas não é um número pouco expressivo. Então, continuamos nesse ataque. E vocês se desafiaram e criaram uma holding e foram para o mercado, uniam isso, aquilo,
e agora esse Sumed e Saúde, que já está em vigência e já está operando. Minha pergunta para você: o Rio Grande do Sul, indiscutivelmente, é o berço maior do cooperativismo. Eu imagino o tamanho do desafio e do percalço vivenciado por vocês aí com relação a essa estratégia e como foi esse percalço do ponto de vista de cooperados, aquisição de uma holding e discutir tudo isso, onde inclusive agora a gente começa a debater no sistema a segunda marca e tudo isso. Eu queria ouvir um pouquinho de como foi esse desafio no berço do cooperativismo junto aos cooperados da Unimed Porto Alegre. Você podia falar comigo? Fala para mim, Júlio. Conta um pouquinho como foi isso. Agora liberou. Não, realmente é uma quebra de paradigma, então isso é um trabalho forte das nossas lideranças aqui, doutor Flávio, doutor Márcio, enfim, doutor Alexei, doutora Beatriz, vem há muito tempo trabalhando essa questão estratégica da nossa proteção de mercado, tá? E a grande maioria dos cooperados entendeu, né, que nós precisávamos nos proteger e ter algumas manobras empresariais mais ousadas, mesmo considerando que a gente está, vamos dizer, atendendo um grande número de pessoas com médicos não cooperados, mas no sentido seguinte: se a gente não faz isso, não fizesse o que a gente fez até agora, essas pessoas estariam sendo atendidas por médicos não cooperados de outra empresa que não teria nenhuma relação com a Unimed. A nossa expectativa é que as duas operações, tanto Sumed quanto Saúde, sejam operações lucrativas e que, através do mecanismo societário, né, traga, por equivalência patrimonial, resultado para a cooperativa e, com isso, distribuição de sobras ao final de cada exercício. Esse é o plano, né? Basicamente para fazer com que essas operações e o resultado delas venham a beneficiar os cooperados. Mas, de um ponto de vista macro, eu diria assim, estratégico, o que a gente mais acredita que tenha valor é dar o sentimento de que, com isso, nós vamos continuar atendendo as 600 ou 700 mil vidas aí, gerando trabalho médico sem dar oportunidade para que essas operadoras cresçam na nossa área de ação. Porque esse é o ponto. Ou seja, se a gente não faz isso, hoje a gente tem 100 mil vidas de Unifácil. Quando a gente criou o Unifácil, o pessoal dizia, isso vai canibalizar a carteira. E a gente aprendeu ao longo desses 10 anos aí que não, pelo contrário, consegui conquistar mercado e trazer clientes que estavam no Bradesco para ter o Unimax, né? Porque ele era Bradesco e Centro Clínico Gaúcho. A gente foi lá, botou o Unifácil, ele ficou Unifácil e Unimax, né? O Bradesco saiu fora e o Centro Clínico Gaúcho saiu fora. Então a gente aprendeu com isso que tem que proteger a base de clientes, não dando chance para a concorrência se criar. A gente respeita muito a concorrência, sabe que eles vão fazer muito esforço, mas, como eu disse, a gente já está com toda a estratégia pronta para, no curtíssimo prazo aí, diminuir essa base de clientes deles que eles acabaram de adquirir, né? A gente sabe fazer isso, a gente acredita muito na qualidade da nossa operação, e essa operação, vamos dizer, acessória que a gente tem a partir da holding, ela também tem muita qualidade. Nós acreditamos que não dá para abrir mão da qualidade nem do respeito ao trabalho médico, mesmo que esses médicos estão atuando lá numa condição não cooperada. E o foco principal, né, também acho que isso é bem importante para nós, é o cliente e o mercado, né? Nós acreditamos que essa é a forma da gente conseguir se manter fortes e vivos e líderes e conseguir cada vez mais entregar resultado para os nossos cooperados, que são os donos da cooperativa. Eu agradeço, eu tenho outras perguntas para fazer, mas eu realmente acho que a gente tem que oferecer a possibilidade de outros questionarem. Andréa? Oi, boa noite a todos. Boa noite, doutora Sarita, Júlio, Márcio, Ana Luísa, os dirigentes aí de todo o Mato Grosso do Sul e os que estão assistindo. Já conheço bastante o Júlio e o Márcio, né? Eu acho que
tudo que eles falaram hoje e tudo que está acontecendo na concorrência é um reflexo de movimentações que a gente vem discutindo há muito tempo, né? Desde lá, antes da compra, acho, da São Francisco, quando o grupo GNDI, o grupo Apvida ainda não era um único grupo, né? E estavam nesse processo de fazer suas aquisições aí pelo Brasil afora, a gente já falava muito disso. E é uma coisa que o Júlio já estava para vir aqui, e essa semana foi concretizado aí a intenção, a compra do CCG, né? Eu acho que a pergunta que a doutora Sarita fez é uma das prioritárias quando a gente não fala só de compra de operadora, de lançar low cost, de qualquer movimentação que a gente faça no sistema Unimed, né? A gente tem essa preocupação no cooperado, e acredito que no Rio Grande do Sul não seja diferente, deva ter tido um aculturamento, né, para o cooperado entender esse momento que a gente está passando e toda essa concorrência. Mas falando aí dessa operação, né, Júlio, que vocês têm com a Sulmed hoje, que você já falou que é uma operação de qualidade, né, que não é um low cost só para concorrer, talvez, no nível de alguns outros low costs, apesar que eu acho que aquilo que você falou da gente respeitar a concorrência é muito válido, porque por mais que a Apvida ela seja um produto low cost, um produto que foi elaborado na classe D, hoje eles têm bastante tecnologia, né, e o cliente percebe, dentro do que eles se propõem, eles percebem uma entrega, né? E como que vocês pretendem fazer essa questão com a Sulmed no Rio Grande do Sul? Assim, vocês pretendem ter uma operação única? É separado? Esses clientes que vocês compartilham realmente, vocês colocam a Sulmed como uma empresa B da própria Unimed Porto Alegre ou não? Como que o mercado vê? Ele já enxerga a Sulmed com um carimbo, com um buy Unimed? Como que acontece isso na cabeça do cliente e como que vocês colocam isso? Porque eu vejo que aqui a gente tem Unimedes muito parecidas, né? Unimedes que tem grande market share, que dominam o mercado, mas que precisam entender como que elas podem se garantir, né? A gente vê uma Unimed BH, não sei se é na próxima semana, ou eu sei que em 10 dias a Apvida vai começar a operar lá em Belo Horizonte, né? Uma tabela de super baixo preço. Então, como que é para vocês ser a maior operadora do Rio Grande? Eu acho que é a única operadora das Unimedes do Brasil que tem uma satisfação de cliente maior do que o interior, colocar isso para o público, né? Para a população, para quem conhece Unimed Porto Alegre, que sabe da qualidade, que sabe tudo que permeia aí a nossa marca, para colocar a Sulmed, por exemplo. Como que vocês estão fazendo isso? Pois então, nossa, isso dá um trabalho, porque o que acontece? O ideal seria que a gente pudesse emprestar todo o prestígio e a reputação da marca Unimed direto para a Sulmed, né? Mas a gente teve algumas preocupações, tanto do ponto de vista de risco regulatório, quanto de compliance e da própria proteção da marca Unimed, de fazer isso através da laçadora. Então, a gente está dando permanentemente, desde que criou a laçadora, vida a ela, né, como sendo a holding da Unimed, dando visibilidade, procurando via assessoria de imprensa mostrar que ela investe em tecnologia, que ela investe em saúde, através da participação em outras empresas que não fora do sistema Unimed. E a gente fez uma grande campanha de marketing, de reconhecimento da marca, reposicionamento da marca Sulmed, para que ela se tornasse minimamente visível, né? Mas você perguntou da operação. Operacionalmente, elas são totalmente distintas, as equipes são distintas, as operações são distintas, tudo separado. Mas a gente emprestou toda a nossa inteligência de negócio, a nossa área de grandes contas e todo o nosso know-how a respeito da operação comercial para fazer esse negócio andar, né? Porque ela é uma operadora, sempre foi muito farmer e com pouca capacidade de capturar clientes, ela trabalha nichada em pequena empresa, enfim. O que a gente fez, tá? A gente primeiro separou as estratégias. O que é trabalho de pequena empresa, ela continua fazendo do jeito que ela
sempre fez. Tem equipe própria, tem um canal corretor, trabalha lá, a gente botou um e-commerce a funcionar. Basicamente foi isso que a gente fez, tá? Agora, na parte de grandes contas, a gente está entrando com a nossa equipe, a liderança da nossa equipe, e na medida em que os negócios esquentam, a gente traz as pessoas deles para fazer, vamos dizer, o fechamento e o onboarding lá de uma negociação que foi conquistada. Por que a gente usou a nossa equipe? Porque a gente não quis botar nem na mão do corretor, nem na mão da equipe própria deles, e nem da nossa equipe própria, né? Essa estratégia de deixa eu ver qual produto... A Sulmed não é um produto do nosso portfólio, ela é uma operadora separada. Agora, a nossa equipe de grandes contas, pela qualificação que tem, então, você conhece bem, né? Então, assim, ó, eu, tá? Doutora Rosângela, Buzin, que é o nosso gerente, e Carla, que é a nossa principal executiva de grandes contas, a gente tem essa prerrogativa de chegar num cliente, conseguir avaliar, identificar que tem um potencial para a Sulmed, ou até entendendo que eu tenho risco de perder esse cliente para a concorrência, e aí colocar o seguinte, olha, a gente tem uma alternativa. Que alternativa é essa? Olha, através da laçadora, então faz todo o discurso. Da laçadora, nossa holding, coisa e tal, blá, 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 nós temos a Sulmed, eu tenho esse portfólio de produtos para lhe oferecer. E aí eu trago o pessoal da Sulmed. É assim que a gente tem feito a abordagem. Mesma coisa serve para coletivo por adesão. A gente apresentou, através do Relações Empresariais, contamos toda a história, por que nós estamos fazendo isso, e aí o pessoal da Sulmed, da sua área comercial lá, faz a abordagem, assim a gente tem que trabalhar. Mas são operações separadas. É claro que, assim, uma empresa pequena, ela não tinha marketing, então a gente estruturou a campanha de marketing, a gente contratou a mesma agência que trabalha para nós, para montar uma estrutura, para montar uma campanha para eles, né? Então a gente empresta muito serviço para eles, né? Mas são operações separadas. Quem está envolvido realmente são as minhas gerências ali, mais o pessoal da área financeira, enfim, está bastante envolvido. E aos poucos a gente está integrando alguma coisa de provimentos também, porque para melhorar até a contratação de rede que eles têm, que na nossa é muito melhor, por óbvio. Né? Com certeza. Muito obrigada, Júlio, pela sua resposta. Márcio, temos 2 perguntas para você que recebemos pelo WhatsApp. A primeira é se os médicos cooperados fazem parte da rede de atendimento do produto low cost de vocês e se, na verdade, qual a principal estratégia de diferenciação para posicionamento do novo produto, aquele de 267, né, que você comentou, que ainda não tem vidas, considerando que ele tem um ticket médio muito próximo ao produto APS que vocês já comercializam. Qual seria a expectativa de ganhos de mercado com relação a esse novo produto? Muito bem, vamos lá. A primeira pergunta sobre os médicos cooperados, né? O produto low cost, nós fizemos a abertura para todos os médicos que quisessem participar, né? Então, por sermos cooperativa, né, e por preservarmos, inclusive, neste momento, a questão da precificação do honorário, então a gente deixou em aberto a todos os cooperados para atenderem, né? O que a gente referenciou daí foram os prestadores que têm um menor custo de acordo com a tabela. Nós montamos uma tabela onde nós precisávamos chegar nesse valor, que não é tão atrativo como, né, a gente sabe, mas dentro da nossa carteira, sim, é low cost, por isso que a gente fez esse trabalho. E aí apresentamos a tabela e os prestadores que optaram em aceitar trabalhar com esse produto, né, se foram referenciados. Né? Então, esse que é a primeira questão. A segunda questão, nós criamos esse produto basicamente para a gente ter uma estrutura. E aí, para a gente poder comercializar para MEI com campanhas esporádicas e também campanhas pontuais. Então, assim, nós temos campanhas que nós trazemos com 30% de desconto, por exemplo, que é a margem, inclusive, que eu tenho lá na ANS em relação à flutuação de preços, né? Só que o grande objetivo desse produto low cost é que agora, a partir dele, nós estamos
trabalhando junto com as cooperativas de agronegócio da nossa região, que nós estamos falando aí por volta de 16 mil vidas, para que a gente trabalhe a partir deste produto, fazer uma personalização para que a gente crie ou outro produto, porque está em andamento exatamente neste momento essa negociação. Então, ou a gente cria um outro produto a partir dessa experiência adquirida com esse low cost, ou a gente trabalhe com ele mesmo de acordo com o que as cooperativas nos apresentem, né? Então, a nossa expectativa está muito atrelado a essa negociação com essas grandes contas aí. Porque uma coisa é certa, e a gente viu na apresentação do Corá, na Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul, no primeiro webinar. Para a gente ter um produto low cost e eu tenha um volume para que eu possa não só fazer e acontecer a minha porta de entrada, mas também gerar esse trabalho médico para as especialidades que nós temos em torno da APS, é importante a gente ter um volume considerável de vidas. Né? No caso lá do Nordeste do Rio Grande do Sul, foi o contrato da Marco Polo com 18 mil vidas, né? E nós aqui estamos trabalhando no universo de 16 mil vidas com 3 cooperativas da nossa região. Né? Então, essa que é a estratégia. Tirando as cooperativas, nós temos uma expectativa de, no máximo, 3 mil vidas, que são de PMS, que podem adquirir esse produto e que hoje estão com esses concorrentes que nós temos. E a gente também sabe que, por pesquisa, até em torno de 20% a 30% de preço de diferencial, essas empresas optam por uma qualidade melhor ou por uma marca Unimed, em detrimento de ter uma marca que não tem tanta rede, que não tem ainda essa estrutura que esses competidores têm em outros centros. Márcio, essas cooperativas de agro que vocês estão formatando o produto exatamente para atender a expectativa, já são clientes de vocês? Já são clientes, e se nós somarmos essas 3 cooperativas, hoje nós temos em torno de 6 mil vidas com eles. Entendi. E para eles vocês estão desenhando esse low cost? Exatamente. Entendi. Dr. José Márcio é presidente da Unimed Corumbá, nossa sócia singular aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Boa noite, José Márcio. Boa noite a todos. Queria parabenizar os 2 apresentadores Eu acho que é muito bom a gente estar aqui no interior, né? Na fronteira com... Vocês estão aí na fronteira com a Argentina, nós estamos aqui na fronteira com a Bolívia. Quase parecido, né? Mas é importante a gente estar participando porque a gente aprende muita coisa, né? E aqui a gente tem uma dificuldade muito grande porque nós somos uma Unimed muito pequena, e embora não tenha essa concorrência toda, mas a coisa começa a apertar, né? Mas, de qualquer forma, o que eu queria fazer uma pergunta para o Júlio é em relação a essa holding que foi criada. Eu queria saber dele se... Ele já falou que, pelo menos o que eu entendi, é que os cooperados vão ser, vamos dizer assim, beneficiados quando eles pegarem e forem dividir as sobras, porque essa holding das duas, né, da Salute e da outra... Sumed. Isso, Salute e Sumed. Mas os cooperados, eles não fazem esses atendimentos ou é facultado a eles fazer esse atendimento por um valor menor, ou realmente eles não participam dessas duas... vamos dizer assim, dessas duas operadoras? Não, eles não participam, essa operação é toda feita com o médico não cooperado. Benefício que eles têm, repetindo, né? Por equivalência patrimonial, todo o resultado dessas empresas ele vem para a holding é 100% dos cooperados, né? É da Unimed, que é dos cooperados. Mas o principal benefício, doutor José Márcio, é o fato de ele poder continuar a atender os seus clientes de Unimax, Unipart e de Unifácil, porque é a forma como a gente entendeu, a melhor forma de blindar, não é a única, mas é a melhor forma de blindar essa nossa participação de mercado, né? A gente viu a iminência de perder clientes, a gente perdeu clientes já
durante o ano de 2020 e 2021 para o Centro Clínico Gaúcho, porque eles, nessa fase que eles estavam negociando a venda, eles estavam fazendo qualquer negócio, estavam vendendo plano a R$100 lá, doutora Sarita, porque o valuation deles estava vinculado à base de clientes. Então, quanto mais eles vendessem, melhor, né? Então, eles bateram muito na nossa carteira e a gente conseguiu segurar clientes através do Unifácil, né? Mas lá pelas tantas, nem o Unifácio segurava mais. O cliente recebeu uma proposta e disse, bom, eu vou embora. E a gente conseguiu segurar com o Sulmed, né? Então, porque desse cliente, entre ficar com o CCG e uma parte Unimed, ele preferia dizer, não, mas então eu fico com a Unimed com a Sulmed, porque eu vou, de alguma forma, estar falando com a equipe do Júlio, enfim, com as pessoas que eu já me relaciono há muito tempo, né? Então, eu não acho que a gente consiga ter um caminho só no Brasil. O Brasil é muito grande, o sistema é muito heterogêneo e nós temos realidades muito distintas, né? Esse é um caminho. A gente acredita que, nesse momento, para nós, foi o melhor caminho. Mas tem outras formas aí da gente tentar se proteger. Acho que o importante é isso, é ter flexibilidade e criatividade para rapidamente conseguir reagir e não ficar esperando que, vamos dizer, eles tomem todo o mercado para depois reagir, né? Júlio, você falou de um mix, né? Chão de fábrica, como você colocou, Sulmed, muitas vezes, e diretoria, enfim, continuando sendo talvez o Unimax ou Unipart, como você colocou. Qual é o ticket aproximado que você está atingindo com essa questão do chão de fábrica Sulmed para vencer essa concorrência? Bom, nós temos aqui uma cultura de plano ambulatorial muito forte, né? Eu já tive a oportunidade de apresentar algumas vezes aí no sistema essa nossa experiência. A gente tem hoje, na Unimed, em torno de 100 mil vidas de plano ambulatorial. 55% disso é Unifácil e ainda tem uma parte de Unipart ambulatorial, né? Então, o nosso plano ambulatorial da Sulmed, ele está na faixa de R$95, preço médio, ticket médio. E o global na faixa de R$190, o dobro disso, né? Então, ele é um pouco abaixo do nosso Unifácil, que está aí o ambulatorial um pouquinho acima, em 100, 105, e o global em torno de 210. Então, ele se posiciona um pouco abaixo e a gente acredita que, por enquanto, é o que a gente precisa praticar. Os dois têm margem e a gente não entende que precisa sacrificar mais margem do que isso. Mas, se precisar, a gente tem um pouco mais de margem para queimar, né? Acredito até que, quando estabelecida agora a concorrência direta com o GNDI e a Apvida, eles vão parar de rasgar preço. Não vai ser a mesma coisa, a mesma estratégia que o CCG estava fazendo aqui. Mas eles são competitivos, né? Eles são bem competitivos. Eles têm um hospital, essa operação do CCG aqui tem um hospital recém-inaugurado, eles provavelmente vão ter outros hospitais e eles vão ampliar. Eles vão para a Serra, eles vão para cima do Coral lá. Eles já têm uma parceria muito forte com o Ciclo Operário, que é uma operadora 180 mil vidas lá em Caxias. Tem mais uma outra operadora lá próxima que tem um hospital também. E tem a Rede Fátima, que foi recém-adquirida pela Atena Saúde, aí, mas que eu acho que vai acabar parando na mão deles também. Então, eu e o Corá estão de mãos dadas aí para brigar com eles forte. Você falou da questão da regionalidade do país, as diferentes regiões, e que muitas vezes o enfrentamento ele pode ser não necessariamente a mesma receita de bolo, mas que o desenho que eles estão fazendo é a mesma receita de bolo. E por isso achei muito bacana a consideração que o Júlio fez para o Márcio no sentido de estar se preparando realmente. E isso nem precisava avisar, né, Márcio? É que realmente vocês, no momento, o que vocês estão optando é pela diferenciação da qualidade e não do custo. Mas vocês assistiram também tudo isso acontecendo com a Apvida, entrando na região ali de Joinville,
Joinville, na região de Santa Catarina, e você falou da Atena. A Atena no Nordeste está dando surra lá em cima dos nossos colegas, eles todos os dias falam de pequenas aquisições e maiores, e assim a coisa vai. Ana, eu acho que você tinha uma pergunta, pode fazer aí. Sim, temos mais uma pergunta do Juliano, Unimed Campo Grande. Juliano questiona o Júlio se a Unimed Porto Alegre cogitou uma aproximação do Centro Clínico Gaúcho. Bom, agora que eu não estou mais sob confidencialidade, porque eles já fecharam o negócio lá com o GNDI, eu posso falar. Então, a gente teve uma negociação e a gente não conseguiu fechar o negócio. Por duas ocasiões, né? Na primeira ocasião, antes da holding, isso foi um grande, vamos dizer, incentivador da criação da holding, foi o fato de que seria impossível a gente levar adiante aquela operação dentro de uma lógica de sigilo e que precisa para uma operação desse porte acontecer, né? Sem ter a holding. Não tinha como, tinha que aprovar em assembleia, imagina. Né? Não tinha como ir para a assembleia, anunciar a assembleia. O objetivo da assembleia é a aquisição do Centro Clínico Gaúcho. Né? Então, a gente, naquele momento, não conseguiu evoluir. A gente fez o tema de casa, criou a holding, depois de criada a holding, a gente aproximou de novo. Assim como a gente fez com vários. Posso dizer assim que a gente sondou todas as possibilidades e ainda existem outras possibilidades aqui, né? E só que essa operadora foi adquirida por 1 bilhão e 60 milhões, né? 10 vezes o EBITDA do ano passado, que é um EBITDA inchado. É um dinheiro que é difícil da gente imaginar que se pague dentro das lógicas normais de negócio, né? Se pague num prazo curto, né? Vai demorar muito tempo para pagar. Né? E aí também foge não só a nossa capacidade, mas também foge um pouco do que nós entendemos como razoável aí até para a estrutura financeira e sólida que a Unimed Porto Alegre tem, né? A gente tem um caixa muito sólido, mas tem outras propostas aí para serem desenvolvidas aí no sentido de ficar mais dentro da casa aí, né? Vamos dizer, com o sistema Unimed, e não foi possível. Enfim, a gente bateu lá, mas não deu negócio. Tinha que ser 1/3 disso para dar negócio, e aí não dava, né? Eles não iam vender. Júlio, quem levantou a mão agora foi o presidente da Unimed Campo Grande, Dr. Maurício Simões Correia. Maurício. Nossa, apareceu o terceiro. Boa noite a todos. A pergunta primeiro, parabenizar os dois palestrantes, a pergunta é para os dois, mas antes eu quero fazer uma consideração sobre, inclusive, o que o Júlio falou agora há pouco. Saúde é um bem que não tem preço, mas que tem custo. Para nós do Sistema Unimed, nós temos um compromisso com esse bem tão valioso e desejamos sempre prestar realmente uma atenção, uma assistência à saúde com valor. Eu fico muito preocupado, eu sei que a webinar é sobre mercado, quando a gente trabalha apenas a questão do valor do produto, né, o produto low cost, mas a gente não leva em consideração a questão de que em algum momento essa assistência vai ter que ser dada e a pandemia que ora enfrentamos nos está dando esse exemplo, né, de que em certo momento a assistência à saúde vai ser muito custosa. E eu me pergunto
se, com o passar do tempo, com a própria modificação que haverá na própria assistência à saúde brasileira após essa pandemia, se esses produtos ou concorrentes low cost terão condições de preservar o spread que eles imaginam que terão para remunerar os seus investidores. Então, ao mesmo tempo que eu pergunto o que vocês imaginam que pode ocorrer, o que vai sobrar, a pergunta é: como vocês imaginam que a nossa concorrência, que trabalha com produtos, essas cooperativas que entrarem nesse produto low cost, vieram a ocorrer? Ficou... eu não sei se os palestrantes conseguiram entender, porque cortou, a sua internet está oscilando. Eu não sei, eu acho que eles não conseguiram entender a pergunta, porque cortou bastante. Vocês conseguiram entender? Não, cortou bastante a sua pergunta. Eu fiquei com a impressão que o Dr. Maurício estava falando a respeito da margem, da sustentabilidade dessas operações com preço tão baixo, seja tanto na concorrência quanto dos nossos produtos low cost. É isso, Dr. Maurício? Isso, exatamente. Eu sei que nós, do Sistema Unimed, temos um compromisso com a assistência à saúde no momento em que ela realmente exige. Então, a pandemia, lógico, um evento de exceção, não é a regra, mas ela está mostrando, está demonstrando, pelo menos aqui no nosso cenário, e pelo que eu ouço dos colegas em diversos cenários Brasil afora, de que nesse momento, um raro compromisso com o cliente tem sido um grande desafio, oferecer ele um leito hospitalar resolutivo, garantir a hospitalização. Eu tenho visto aqui no estado outras operadoras, independente de ser low cost ou não, mas que não têm uma estrutura adequada para dar assistência à saúde, passarem grandes dificuldades. Então, a minha preocupação é essa. Eu fico me perguntando se a nossa concorrência, no momento em que eles forem obrigados a oferecer definitivamente uma assistência mais consistente, que tem custo, e até mesmo nossas operadoras que estão trabalhando com produtos low cost vão conseguir dar o retorno que se espera para qualquer operação, seja nós mesmos ou seja a própria concorrência. Bom, eu vou lhe dar assim, minha visão, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio, né? De qualquer sorte, eu acho que esse desafio ele passa por a gente fazer um permanente controle da utilização. A gente acredita que tem uma dose importante de desperdício em toda a operação de saúde, seja pelo modelo de remuneração, que é fee for service, seja pela cultura do nosso cliente de livre acesso e de eu vou no médico, depois eu vou no outro, eu faço outro exame, não conto para o médico que eu fiz esse. Então, assim, tem um grau de desperdício que, uma vez capturada, ela vai trazer possibilidade da gente reduzir custo assistencial, tá? Porque o que a gente vê é que crescer variação de custo de 2 dígitos, como a gente viveu nas últimas 2 décadas, ele é insustentável. Não tem sistema que resista a isso, né? E a concorrência, ela tem, dentro da verticalização, a sua grande estratégia. Através dos seus hospitais próprios, clínicas próprias, serviços próprios, né? Nós temos que encontrar as nossas estratégias, né? Para algumas singulares são serviços próprios, para outras vai ser um híbrido e para algumas outras ainda vai ser novas formas de contratação, de contratualização
e de remuneração dos seus prestadores de serviço. E eu acho que pensar em modelos de remuneração baseado em qualidade de desfecho pode ser um caminho, doutor. Mas não tem resposta fácil para isso, né? E acredito que a gente vai trabalhar cada vez com margem mais apertada. Nós e eles. Essas margens gordas que eles têm aí e dividendos gordos que eles vêm entregando, não sei se vai continuar tendo muito tempo, não. É isso mesmo, Júlio. E eu até acrescento um estudo que eu tenho feito dessa movimentação desses concorrentes que têm aí esse ticket menor, o low cost. Eles trabalham num tripé muito forte. Primeiro tripé, o atendimento primário, a porta de entrada deles é muito resolutiva, com protocolo, com gestão de custo muito forte, e também de encantar o cliente nesta porta de entrada, nesse atendimento primário. Tanto que, um pouco diferente de nós vamos saber da sinistralidade na hora que a gente fecha o mês contábil, né? Eles, no primeiro dia do mês já sabem qual vai ser a sinistralidade, porque ele já sabe que ele vai liberar tantos ultrassonografia, já tem tudo isso esquematizado, né? E aí, com preço baixo, eles vão ganhar no terceiro tripé, que daí é no volume. Aí o volume é que traz o resultado. Só que não é um negócio de longo prazo. Eu até na minha fala no início, eu disse que a telefonia, a educação, alguns segmentos sofreram essa mudança de ter poucos players. E a saúde suplementar está passando agora. Mas vai chegar um momento que o cliente vai optar. Ou eu quero algo que eu tenha baixo preço, ou algo que eu tenha qualidade. Ou o meio termo, que é essas estratégias que o sistema Unimed tem trazido, como o Unifácil, como os low costs, que não é low cost, é low cost na nossa tabela, né? Mas para eu manter uma qualidade, para entregar tudo de medicina preventiva, tem custo, né? Então a gente vai ter que, digamos assim, aprender a dançar com resultados menores e com modelos de negócios diferentes, para poder suportar essa passagem aí. Márcio, eu estou em pleno acordo, mas a minha pergunta que me preocupa nesse momento é que a pandemia ela modificou um pouco essa questão, porque você pode ter um protocolo que você quiser, você pode fazer o cálculo que você quiser, vamos dizer assim, de sinistralidade pré-concebida, mas a pandemia quebrou completamente isso. Agora, inclusive quando a pandemia estava cometendo os mais idosos e tal, esses planos empresariais low cost pega muito chão de fábrica, gente muito jovem, quase que não adoece, então você tem um ambulatório lá de pediatria, um ginecológico obstétrico, um clínico geral, você consegue fazer esse controle. Mas agora, com a pandemia, você precisa de leito, você precisa de pronto atendimento especializado, leito de internação clínica, leito de terapia intensiva, e você vai ter certamente um desdobramento de pós-Covid que nós ainda sequer temos conhecimento de qual vai ser o impacto que essa assistência vai trazer nos próximos 5, 10 anos na sociedade. Nós hoje não somos capazes de dizer o que vai acontecer com o sistema de saúde, seja ele público, seja ele privado, da saúde suplementar, seja ele brasileiro, seja ele fora do Brasil. Então, eu tenho a impressão, eu estou debatendo que, nesse momento, o sistema Unimed sai até bastante fortalecido, porque ele está entregando ao cliente Unimed o que estas operadoras, salvo em alguns locais onde eles têm rede própria, rede bem estruturada, bem estabelecida, mas isso que eles fizeram Brasil afora, de saírem comprando carteiras com assistência primária e secundária apenas, eles devem estar passando um aperto, ou vão passar um aperto muito grande, e não é à toa que a GNDI já teve prejuízo no primeiro trimestre.
Então, eu tenho a minha preocupação e o motivo do meu questionamento foi esse. Primeiro que eu acho que o sistema Unimed está entregando algo que o seu cliente, ao longo da vida, fez um investimento e ele está seguro porque o sistema Unimed está entregando. E eu acho que muitos clientes desses grupos estão tendo a oportunidade, inclusive de muitas autogestão, estão com essa expectativa. Nós nunca fomos tão procurados aqui em Campo Grande por diversas operadoras de autogestão que, de repente, perceberam que a Unimed Campo Grande, ou o sistema Unimed aqui na região, é a única que está entregando definitivamente o que eles estão mais precisando nesse momento. E, de repente, você ter um plano de saúde que eu não vou dizer que ele é high cost, mas é um ticket que faz sentido num momento como esse, em que os custos vão lá para cima, aí o cara fala, pô, realmente, saúde não tem preço. Temos mais uma pergunta direcionada ao Júlio. A pergunta é a seguinte, Júlio. Qual foi o comportamento da sinistralidade do Unipart quando a Unimed Porto Alegre fez a alteração para a abrangência nacional? Muito pouco, praticamente nada, porque a gente fez uma medição durante um bom tempo para ver que diferença que a gente teria de custo em rede de intercâmbio para a nossa rede própria lá, né, de credenciados da cidade. E a gente chegou à conclusão que, na média do país, a gente dava 0 a 0. Algumas regiões era mais caro, mas tinha regiões muito mais baratas. O interior do Rio Grande do Sul, algumas regiões, é muito menor o custo. E tem regiões do Brasil que o custo é menor do que o nosso no intercâmbio. Então a gente diz, pô, não faz diferença. E aí uma questão bastante psicológica de comportamento do cliente. Se eu ofereço um produto regional, ele dá uma conotação de que o produto é pior do que o produto nacional. Ele nunca vai usar intercâmbio nacional, mas eu entrego para ele, não, você tem abrangência nacional. Ele nunca vai cruzar. A gente tem um rio que separa o Rio Grande do Sul de Santa Catarina, que é o Mampituba. Então eu digo, o cara nunca vai passar do Mampituba para lá e ele compra o plano nacional, fica feliz da vida, entendeu? Mas não tem diferença nenhuma para nós. Doutora? Eu acho que assim, o adiantado da hora foi muito bom. Nós temos algumas outras perguntas, mas aí a Ana pode providenciar o encaminhamento, porque também já passa aí das 20 horas aqui para vocês, imagino 21 horas. Agradecer imensamente, acho que foi muito produtiva, a apresentação de ambos foi muito boa. Agradecer também a contribuição da Andréia e de todos os participantes. Acho que valeu muito a pena, é bem isso mesmo. Gostei, de novo, repito, gostei muito da gente poder ter um momento em que nós temos a Unimed Cascavel com a possibilidade de manter aquilo que realmente é o diferencial, buscar ainda se manter no mercado exatamente com o que há de melhor que nós entregamos, como o Maurício colocou, ainda mais nesse momento da pandemia. E foi show de bola enxergar essa questão do histórico que o Júlio trouxe, porque é um histórico lá de 2010. Nós estamos aqui em 2021 e a gente ainda vê as diferenças que acontecem, inclusive dentro de uma própria região, de uma mesma região como o Rio Grande do Sul. Então, isso para mim foi muito, eu tenho certeza que para todos. A gente pôde passear por uma variedade de produtos enorme e parabenizar a Unimed Cascavel também por todo o trabalho desenvolvido. Achei muito bacana conhecer a estrutura de vocês. Convidamos também para conhecer aqui o nosso estado. Futuramente a gente quer estar desenvolvendo um seminário maior e certamente contaremos com a presença de vocês. Então, se não temos mais, quer dizer, até temos perguntas, mas pelo adiantado da hora, eu gostaria de agradecer a participação de todos no canal YouTube que nos acompanharam até aqui.
E agradecer a todos vocês também, que certamente abrilhantaram esse momento e foi muito, muito, muito interessante para todos nós. Obrigada pela participação, boa noite a todos e um bom descanso. Boa noite.